Fui convidado para ministrar em uma igreja e o anjo que me acompanha estava do meu lado. Sempre me auxilia nas minhas missões. Antes de ministrar fiz uma oração. O Espírito Santo me revelava que iria fazer uma experiência sobrenatural para avivar aquela congregação. Ao começar, 7 pessoas caíram no chão. Vi anjos recolhendo suas almas e subindo para cima do teto e desaparecendo. Se passaram 30 minutos. As pessoas que caíram não acordavam, não respiravam, estavam sem pulsação vital. A congregação começou a ficar em pânico pois não sabiam o que estava acontecendo. Queriam chamar a ambulância para levar aquelas pessoas ao hospital. A igreja ficou apavorada pensando que as pessoas estavam mortas. Eu disse ao Senhor o que estava acontecendo. E o Espírito Santo me disse que vai haver experiências sobrenaturais com essas pessoas. Me pediu para eu ficar tranquilo. Aquela congregação nunca tinha passado por tais experiências. 12 pessoas foram arrebatadas depois de 30 minutos. Eles acordaram e se levantaram do chão. 4 pessoas foram somente para o inferno e voltaram de lá apavorados. Apenas 3 pessoas foram para o inferno e depois para o céu. Olhem o relato de 3 pessoas que foram para o inferno e depois para o céu. Angeta fala: eu fui arrebatada no inferno. Sempre tinha ouvido falar. Nunca passou pela minha cabeça que um dia iria passar por esse lugar. Vendo o inferno fiquei apavorada. Isso fez que eu me afirmasse mais e mais com Deus para não cair nesse lugar. Fui para o céu e encontrei a irmã Birgitta e o irmão Eleuti. Caminhamos pelos mesmos lugares no meio dos anjos. Eleuti fala: eu nunca acreditei na existência do inferno. Sempre critiquei os irmãos que pregam essa doutrina. Mas agora vi com os meus próprios olhos a existência desse lugar. Vi mais aprisionados em cadeias e dentro de buracos. É triste ver pessoas em um lugar desses que é para ser dos demônios. Eu fui para o céu e vi minhas amigas Angeta e Birgitta. Elas foram arrebatadas ao mesmo tempo que eu. Pensava que antes de ser arrebatado que o céu só morava Deus e os anjos. Eu vi pessoas lá também. Birgitta fala: eu sempre tive pavor do escuro. Ir para o inferno nunca foi o meu desejo. Vi demônios de várias espécies torturando as pessoas. A igreja precisa acordar. O mundo espiritual é tão real quanto esse mundo que vivemos. Fui ao céu. Encontrei Angeta e o irmão Eleuti. É um lugar que não dá para escrever o quanto é lindo e maravilhoso. Se os cristãos tivessem visto esse lugar que são suas futuras moradas, morreriam pelo evangelho. Vale a pena ser mártires por tudo isso. Depois dos relatos dessas 3 pessoas na igreja, voltei para casa feliz. Fui convidado para ministrar em outra igreja. O Espírito Santo me revelou que naquele lugar tinha pessoas com olhos impuros, cheias de malícias mesmo sendo cristãos. Assistiam pornografias na internet. Fiz uma oração e pedi para o Senhor tocar nos olhos daquelas pessoas e queimar todo o mal. Vi anjos com seus tenazes tocando nos olhos daquelas pessoas, purificando seus olhos, para dar lugar a um olhar santo em vez de um olhar malicioso. Depois dessas atividades dos anjos, as pessoas sentiam seus olhos arderem. Em uma visão vi seus olhos como uma chama de fogo. Era a purificação que estava acontecendo. Contei para a igreja tudo o que estava se passando ali. Uma semana depois eu voltei para a mesma igreja e essas pessoas que foram purificadas contaram suas libertações. Nunca mais eles assistiram pornografias. Seus olhos não aguentavam olhar para coisas imorais desde aquele dia. Minha missão acabou na Noruega. Retornei para o meu país e cheguei no meu lar. Meu filho e minha esposa me abraçaram. Depois fomos passear. Na volta do passeio fui para o meu quarto orar. Tive uma visão que o Espírito Santo me revelou que os satanistas estão ativos. Em uma visão vi um homem olhando em uma bola de cristal e dentro da bola aparecia a minha casa. Ele conseguiu localizar a minha família. Esse satanista mora em Washington, muito longe da minha casa. O Espírito Santo me revelou que ele não me conhecia, mas os demônios levaram o meu nome para esse satanista me destruir enquanto eu estava na Noruega. Os demônios já estavam passando informações de minha casa e de minha família para esse satanista. Esse satanista mudou para minha cidade e começou a fazer feitiços, mandando legiões de demônios para atacar a minha casa. Em uma visão eu vi legiões demoníacas cercando a minha casa. À noite eu e minha esposa passamos a ouvir barulhos de pisadas em nosso quarto. Minha esposa estava assustada quando objetos caíam no chão. O meu filho, apesar de ser jovem de idade adulta, parecia uma criança assustada com os ruídos e barulhos de cavalos trotando em nosso quintal. Fui tomar banho e o espelho do banheiro estava sujo com letras de sangue. As letras estavam me ameaçando. Eu não sei como isso aconteceu. O que posso dizer é que esse satanista está em um nível muito avançado na magia. Uma semana depois o meu filho e minha esposa ficaram doentes.
Eu tive que cancelar as minhas ministrações para cuidar dos dois. Na minha visão, eu vi esse satanista lançando feitiços de mortes em minha casa. Minha esposa e meu filho foram para o hospital, fizeram exames. Os médicos não conseguiam achar a causa das enfermidades. Dobrei os meus joelhos e orei a Deus. O Espírito Santo me revelou que esse satanista mandou um feitiço muito forte para matar a minha família. Como os dois são fracos espiritualmente, foram afetados pelas setas inflamadas, só não morreram por causa de minhas orações. Esse satanista sabia que não podia me atingir com seus feitiços. Desistiu de me atacar a minha casa para me causar dor. Minha esposa e meu filho foram atingidos por não viverem uma vida de intimidade com Deus. Não morreram por causa da misericórdia de Deus. Eu sempre alertei o meu filho e minha esposa para buscarem intimidade com Deus, orarem mais. Eles só oram para dormir. O estado dos dois estava cada dia pior. Dobrei os meus joelhos e intercedi pelos dois. Pedi para Deus não levar eles de mim agora. Depois daquela oração eles começaram a se recuperar. Quando foi no dia seguinte eles estavam bons. Agradeci a Deus e fui orar no meu quarto. Vi em uma visão um anjo com a espada na mão, ferindo o satanista que tentou ferir a minha família. Uma semana depois dessa visão o satanista faleceu. A visão dele sendo ferido pelo anjo se cumpriu. Os demônios não satisfeitos levantou outro satanista. Em uma visão eu vi esse homem com um monte de serpentes fazendo encantamento. O Espírito Santo me revelou para eu olhar sempre para o chão. Um dia estava indo para a igreja e quase fui picado por uma cobra. Ela me deu o bote e eu consegui escapar. No outro dia o meu quintal estava manifestado de cobras. Minha esposa e meu filho estavam com medo de serem picados. Eu tinha medo delas entrarem na minha casa. Tentamos afugentar elas fazendo fogueiras no quintal, mas nada adiantava. Dobrei os meus joelhos e comecei a orar. O Espírito Santo me revelou que elas estavam possuídas por demônios. Por isso que essas cobras viajaram por longa distância até chegar ao meu endereço. Elas vinham de uma cidade longe até a minha casa. Foi feito um ritual de possessão nelas para picarem eu e minha casa. Fiz uma oração repreendendo aqueles demônios que estavam naquelas cobras. Na hora elas começaram a sair do meu quintal. Eu termino esse testemunho fazendo uma oração de avivamento para as igrejas que estão frias nesse mundo. Senhor Jesus, nesse momento eu lhe peço, derrama o seu poder e sua unção, nos enchendo de seu fogo celestial que vem direto de Deus. Esse fogo não é natural, é sobrenatural e não se apaga. Esse fogo está indo embora daqueles que não lhe buscam. Esse fogo esteve na sarça ardente e não se apagava. É esse fogo que desce na igreja e incendeia o seu povo. Fogo santo e espiritual que vem do céu para avivar o seu povo. Acenda uma chama na alma desse povo para que busquem a sua face e alimenta as suas almas com sua brasa viva. Aumente a temperatura a cada vida. O seu fogo modela o interior e derrete o coração duro como cera de vela. O seu Espírito Santo é uma chama oculta dentro de nós que se ativa e que se inflama quando clamamos ao Senhor. O seu calor sobrenatural produz um fogo que queima o nosso pecado, chama que se alastra pelo corpo todo, purificando e produzindo santidade. Senhor, aviva a sua igreja, dê seu avivamento nos seus escolhidos. Eu lhe agradeço por me ouvir e entrego essas denominações em suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.